Chegando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Na abertura do programa, a gente mais do que nunca gostaria de agradecer os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, que durante toda a apresentação desse episódio serão mostrados aí no vídeo para você. Com muita alegria que recebemos aqui para ser o nosso entrevistado, o biomédico, o joaquinense, nosso querido Saulo Guaresmin. Aliás, daqui a pouco nós vamos explicar. Ele não é Guaresmin, mas ele é do segmento da família e vai explicar direitinho. Saulo, é um prazer muito grande te receber. Tarciso, eu que agradeço. Seja bem-vindo aqui. O prazer é todo meu. Agradeço muito pelo convite de poder explanar um pouco não só da vida pessoal, mas também principalmente da vida profissional. Para que vocês naturalmente devem saber, o Saulo é proprietário do Laboratório Biocenter, ao lado da sua esposa Natália. Coincidência ou não, os dois se conheceram durante a época da faculdade na Unifran, em Franca. Mas falemos da tua infância. Você é natural de São Joaquim da Barra, é isso? Isso mesmo. Sou natural de São Joaquim da Barra, né? Onde passei toda a minha infância e até entrar na faculdade. E foi uma, digamos assim, uma infância de antigamente muito boa, né? A gente saía, não tinha celular, não tinha nada. Uma cidade pequena, próxima a Uberlândia, São Joaquim da Barra, dos mesmos caracteres de Uberlândia, né? Digamos assim. Agora, você basicamente, em que escolas você passou lá em São Joaquim? Escolas municipais. Toda a minha formação foi em escolas municipais, apenas no colegial, no terceiro colegial que fui para uma escola privada, mas toda a minha formação na época foi em escolas públicas, né, de São Joaquim da Barra. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na pré-entrevista, que naturalmente faço com todos, que são os nossos convidados, é que o Saulo nasceu para aquilo, ser biomédico, porque você, desde garoto, trabalha nesse segmento de laboratório. Explica direitinho como é que aconteceu isso na sua vida, Saulo. Na verdade, eu sempre tive comigo de trabalhar na área da saúde, mas não sabia como. E comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar de 12 para 13 anos de guardinha num laboratório, em São Joaquim da Barra. Estudava meio período no período da manhã e trabalhava no período da tarde. Isso foi passando de guardinha, entrei para a parte interna do laboratório, para a parte técnica do laboratório. E não chegou na época da faculdade, não restou dúvidas. Eu falei, eu tenho que fazer biomedicina para seguir, que é o que eu gostava na época, laboratório. E entrei para fazer faculdade. Na época eu fiz faculdade noturna. Eu trabalhava durante os dias, trabalhava durante o dia todo. O nome do laboratório? Era Leonelo. Leonelo. É um dos laboratórios tradicionais lá? Tradicionais. Até o padrinho de batismo meu, ele é primo da minha mãe. Né? E foi lá que eu comecei essa paixão aí pro laboratório. E naturalmente foi se aprimorando na medida em que você, inclusive você me disse, começou muito novo, criança praticamente. Antigamente podia trabalhar novo, né? Isso eu acho muito bom, foi muito bom na minha vida hoje. Eu vejo isso como um ponto positivo da minha vida, ter começado a trabalhar novo. Eu estudava no período da manhã, trabalhava durante o dia, comecei com guardinha e fui evoluindo. Para você ter ideia, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um conhecimento técnico bom. Aos finais de semana, às vezes que tinha plantão do laboratório, a gente conseguia trabalhar num plantão já do hospital, dando suporte no hospital da cidade. Mas é claro que isso para você, né, Saulo, foi importante no sentido em que você já foi praticando aquilo que seria a sua profissão. Isso na faculdade deve ter sido interessante, porque você abordava temas que você já havia vivenciado, né? Assuntos, como é que era com os outros alunos que não tinham essa experiência que você tinha? Com certeza, não somente assunto, não somente a parte técnica, né, que eu já entrei preparado para essa parte técnica, mas também a gente vai, quando começa a trabalhar muito novo, a gente vai criando valores e experiências de vida. Eu vejo isso como um ponto muito positivo. Da parte técnica, de fato, foi bem engraçado, porque tinha as partes teóricas, lógico, a gente absorvia muito e eu conseguia absorver muito mais a parte teórica com o embasamento da prática. E quando chegava na parte prática, eu tinha toda a prática já de trabalhar. É lógico que a gente sempre agrega mais coisas durante a faculdade. Com o seu próprio conhecimento. É bom que aqueles que estão nos vendo, saiba a diferença do biomédico e do médico. Qual seria, em essência, a diferença? Bom, vamos lá. O médico, ele trata o paciente como um todo, né? Ele faz o diagnóstico, ele faz a solicitação do exame, ele trata esse paciente e faz o acompanhamento durante toda a evolução do tratamento, né? A parte do biomédico seria mais uma parte do apoio ao diagnóstico, né?
Eu embaso, coloco mais da minha parte. Que biomédico hoje em dia tem vários setores, né? Mas na parte laboratorial, que foi onde começou, é até interessante o curso de biomedicina. O curso de biomedicina começou em 1960. É interessante a história. Então é um profissional recente, então. Em termos, 1960. Sim, é uma profissão recente. E digo mais, começou em 60 com o intuito do quê? De criar docentes para o curso da área da saúde e pesquisadores. Apenas em 1979, 80, que foi regulamentado o curso de biomedicina, onde começaram a fundar os conselhos estaduais e federais, e com isso pegou a evolução dos laboratórios clínicos, onde os biomédicos migraram para o laboratório. Então a nossa parte seria o quê? De um apoio do diagnóstico, né? Um apoio ao exame, que vai servir de um apoio do diagnóstico para o médico, para o clínico. Agora também para enriquecer mais isso, em que setores um biomédico pode atuar profissionalmente? Basicamente começou com pesquisa, igual eu falei, docência de faculdades. Ser professor. Ser professor. A parte de laboratório de análises clínicas, depois de um tempo para cá, abriu-se muito o leque de biomédico. Tem a parte de estética, tem a parte de trabalhar... Estética de que maneira? Também, faz botox, entre outros procedimentos estéticos. Isso um biomédico pode fazer? Pode fazer, hoje em dia pode fazer. Foi regulamentado pelo Conselho de Biomedicina. Perfeito. Tá? Trabalhar com uma parte técnica na parte de imagem, indústria, né, bancos de sangue, na parte de laboratórios de genética. Um campo bem amplo. Você tem ideia de quantos biomédicos existem no Brasil? Precisamente não, Tarcísio, mas são muitos. Apesar de ser um curso novo, foi muito absorvido durante esse tempo todo. Até pela própria dinâmica, na medida em que a medicina desenvolve, sim, até porque daqui a pouco nós vamos falar do seu trabalho preventivo, né? O exame serve para prevenir que venha a doença, com certeza, que seria pior. Então, quem faz um controle depende dos exames para saber como é que ele está, né? Isso Acho mesmo. que é isso muito importante. Dando uma paradinha, nós temos que falar da sua esposa, Natália, né? Sim. Filha do nosso querido Dadá Parreira. Isso. Chegou a conviver um bom tempo com o Demais, Dadá, né? Adorava ele. Aquele jeitão todo dele, Aquele jeitão especial. E ele tinha uma experiência de vida única, que passava pra gente, deixava confortável, ele muito bom. E diz a lenda que a dona Neide é a matriarca firme lá, né? Excelente. Uma das coisas que puxa a orelha de todo mundo, é assim? A única coisa que eu lembro do meu sogro muito bem, quando eu fui montar o laboratório, né? Ele falou, filho, o difícil é entrar no barco. Depois que a gente entra no barco, você vai remando, rema para cá, rema para lá e aprende a remar. É assim que funciona a vida. E de fato é desse jeito. Esse pensamento fica até hoje na tua cabeça. Até hoje. E de fato é isso mesmo. O mais difícil você montar um estabelecimento, qualquer tipo de atividade comercial, e dali você vai aprendendo com o dia a dia. Não falo não tanto a parte técnica, mas a parte administrativa, a parte de gerir, né? Agora, vamos fazer um espaço para falar dos seus pais também, né? Sim. O nome dos seus pais, quantos irmãos vocês são? Meu pai chama Dirceu Guaresmin, trabalhou no comércio a vida toda em São Joaquim da Barra. Minha mãe é Roseli Silva Ferreira Guaresmin, também minha mãe é dona de casa. Eu tenho 2 irmãos, um casal, o Lucas e a Larissa. Que faixa de idade que eles têm? O meu irmão, na verdade, ele deve estar com 37 anos e minha irmã com 30. Você é o mais idoso velho da família. Eu sou o mais velho. Bota respeito. É isso, o mais velho. Agora, você disse que seu pai atuou na parte do comércio como proprietário ou como comerciário? Não, comerciário. Ele trabalhava em lojas de materiais de construção, a vida toda. Qual delas lá que é? Trabalhou no Leonello. Grande Leonello, tradicional. Minha mãe é da família Leonello, apesar de não assinar o nome, a mãe dela era Leonello. E meu pai trabalhou muito tempo lá na casa Leonello lá. Agora, a gente vê, aqui em Orlândia tem Quaresmin, tá? E ele, coincidentemente, tem o nome de Guaresmin. Explica essa questão, você que já tem a cidadania ou está trabalhando para ter? Estou em busca dela. Em busca dela. Explica direitinho. Na verdade, de onde vieram esses italianos Quaresmin ou Guaresmin? Tá. Explica para nós. O correto é Quaresmin, com Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, tá? E o meu tá totalmente errado. E é tão engraçado que os irmãos do meu pai têm nomes diferentes. Tem Guaresmin, igual o meu, tem com Q, com MN no final. É tudo isso. Eu acho que era antigamente os cartórios faziam essa confusão. E eu faz um tempo já, uns 4, 5 anos, que eu quis tirar essa cidadania italiana, né? E fui buscar. Meu pai é
bem fuçado, foi atrás de todas as certidões que eu precisava, arrumei um escritório de São Paulo. Esse escritório de São Paulo já tinha feito toda a pesquisa, né? Chegou até o bisavô do meu pai, que veio lá da Itália. Veio da região do Vêneto, ali de Espínia. Como era o nome dele? Girolamo Quaresimin. Quaresimin. Eu estava no nosso roteiro, né? Ia até Veneza. Chegamos em Veneza, depois curtimos a cidade uns 2 dias, depois alugamos um carro e fomos até Espínia para conhecer essa igreja onde ele foi batizado. Foi uma experiência bem legal, né? Mostrei para meus filhos, né? Batemos fotos da igreja. Agora, você captou as informações. Eu suponho que o processo esteja tramitando, seguindo, é isso? Isso. O que começamos? A princípio eu levei para esse escritório tudo onde chegava até esse bisavô do meu pai, para eles poderem buscar em que região da Itália que ele veio, procurar nas igrejas onde ficam os registros. Achou isso tudo, né? E agora está em fase de processo. O processo está lá na Itália para ser reconhecida a nossa cidadania italiana. O governo italiano deu uma apertada com essa questão, né? Deu uma apertada, mas eu consegui entrar antes. Então você tem o direito adquirido já. Isso, eu já tenho o direito adquirido, mas tem que esperar todo o trâmite legal. Resumindo, então, quando esse bisavô do meu pai chegou no Brasil, a princípio ele foi para Aras e, coincidentemente, ele veio parar no Morro Cavado. Fazenda Morro Cavado, aqui em Orlândia. Então esses Quaresimin ou Guaresmin, todos eles estão aqui nesse pacote eu também. Tenho vários pacientes que são Quaresimin, e a maioria, todos os mais antigos que vão, eu faço questão de perguntar devido a essas pesquisas, é tudo origem do Morro Cavado. Muito bom. Para fechar essa parte familiar, lembrando, você tem 2 filhos, né? Tem 2 filhos. Diga o nome dos garotos. O mais velho chama Saulo, tem 15 anos, e o mais novo chama Heitor, tem 9 anos. Bom, agora voltamos à sua trajetória profissional. Você fez a Unifran, formou 4 ou 5 anos? Era 4 anos com aulas durante a semana, integral aos sábados. Tá, então o curso hoje de biomedicina são 4 ou 5 anos até hoje? Hoje é 4 anos. 4 anos, tá, bom. Concluiu o curso, lá você conheceu a sua esposa Natália, foi companheira de turma desde o começo? Desde o começo. Eu conheci a minha esposa, né? E na faculdade, e começamos a namorar no último ano ainda de faculdade, foi onde me trouxe até Orlândia. Que legal. Você formou em que ano? 2007. 2007. Naturalmente, você formou, já não abriu o laboratório? Não. Conte para nós, quando você fez a formatura, você casou em que ano? Eu casei em 2010. 2010. E a ideia do Laboratório Biocenter, quanto tempo demorou para ser oficializada? Bom, desde que eu entrei na faculdade, Tarcísio, eu tinha a ideia que eu ia montar o meu laboratório. Como eu sempre trabalhei, minha infância, adolescência, tudo, eu entrei com esse propósito, né? E eu tinha ideia antigamente, antes de conhecer minha mulher, de ir para longe, lá para cima, onde é mais precário, a saúde, onde tem menos concorrência, e o projeto estava tudo certo. Eu tive até um amigo na época de faculdade que ele segue como professor universitário, foi para Ji-Paraná, longe. Ji-Paraná é Roraima ou Rondônia? Rondônia. Rondônia, tá certo. Perto do Acre. Isso. E Roraima é lá na fronteira com a Venezuela. E ele me ligou um dia e falou, você precisa vir para cá, não tem ninguém que sabe trabalhar, os laboratórios é assim, só que eu já estava namorando, né? Formei no final de 2007, falei, não, vamos montar. Olhei Orlândia, gostei demais da cidade, aliás, eu sou apaixonado por Orlândia até hoje, amo a cidade, gostei muito, falei, não, vamos montar em Orlândia. E fiquei todo o ano de 2008 todo fazendo os trâmites legais de laboratório, porque são várias coisas. Porque essa burocracia é necessária, né? Além de uma burocracia normal que toda empresa tem no Brasil, a parte da saúde tem um pouco mais, laboratório um pouquinho mais. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Aí, no final de 2008, estava tudo pronto. Assim que começou o ano de 2009, a gente inaugurou. Fizemos a inauguração ainda em 2008, no finalzinho do ano. Em 2009 já começamos a funcionar. O primeiro local de funcionamento, onde é que foi? É o mesmo local. É o mesmo local. Rua 3021 até hoje. Então, lá a ideia foi lançada e lá você abriu e até hoje permanece lá. Graças a Deus. E, naturalmente, né, a gente sabe que o começo sempre é difícil, né? E eu percebo no seu laboratório, você tem quanto tempo de laboratório hoje? Quanto dá o total? Está indo para 17 anos. 17 anos, né? Isso, caminhando. Se a gente fala de 17 anos,
Você tem funcionários que estão com você desde a fundação, não tem? Tem. Pode citar um nome A até Lívia como forma de a homenagem. Lívia está comigo desde o começo, 17 anos. Depois tem a Daniele, que está comigo há 14. Meus funcionários, grande parte são antigos, tá? Tem poucos funcionários novos. É um bom sinal isso, né? Porque ninguém Sim. fica numa empresa se não se sentir bem no próprio ambiente, né? Isso, espero É que assim sintam que bem, funciona. que eu tenho um bom convívio com todos. Tá. O começo foi difícil, Saulo? Sim, o começo de toda a empresa é muito difícil, né? Além dos trâmites que eu te falei de legal, é um grande investimento na parte de equipamentos, né? O investimento é muito alto. Uma parte também da área da saúde, que é, e como toda empresa, eu acho também, né? É fazer a confiança do cliente, né? Na área da saúde, acho que é um pouco mais, ainda mais com a parte de diagnósticos, né? Então você tem que, além de cativar o seu cliente barra paciente, você tem que mostrar para ele que você está ali para um trabalho sério, né? Com qualidade, seguindo todas as normas sanitárias. Isso foi o principal e o mais dificultoso. Além de agradar e de transmitir essa confiança para os pacientes, você tem que também trazer essa confiança para o médico, que também acaba sendo um cliente seu. Ele manda o seu paciente, ele está com o paciente, ele vai ter que fazer um tratamento, mudar medicamento, às vezes baseado em exames laboratoriais. Então também tem que ter essa confiança, né? Então isso eu falo que é de pouquinho, você vai conquistando com o tempo. Agora, estatisticamente, quais são os exames mais solicitados por esses médicos? Estatisticamente, disparado é o hemograma, né, que vê se o paciente tem anemia, que vê os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos para detectar algum tipo de infecção e contagem de plaquetas. Esse é o mais solicitado. Depois vem acompanhando as principais patologias dos pacientes. A diabetes, que é a glicemia, a hemoglobina glicada, problemas de colesterol, que é o lipidograma, função renal, função hepática, o PCR, que seria a proteína C reativa, para diferenciar infecções bacterianas de virais. Esses são basicamente os mais solicitados. E o exame de urina também, para saber se o paciente está com infecção ou não. Agora, de termos objetivos, para você abrir esse laboratório, exigências de profissionais que façam parte do grupo técnico. O que precisa ter? Pelo menos um biomédico? Como é que funciona? Basicamente, de grupo técnico, pelo menos um biomédico, né? Na verdade, seria, hoje em dia, para ser responsável técnico do laboratório de análises clínicas, ou biomédico, ou farmacêutico, bioquímico, ou um médico, para assinar como responsável técnico desse laboratório. Ele vai assinar por tudo, né? Como responsável técnico e também os laudos. Eu imagino, né? Se eu não estiver errado, você pode me corrigir. O grande investimento de vocês é tentar acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, né? Demais. Isso faz com que vocês sistematicamente tenham que atualizar os equipamentos, né? Tarcísio, isso é impressionante. Eu comecei a trabalhar há muito tempo, como dito, né? Na época os exames eram manuais, eram artesanais. Antigamente explica assim como é que funciona. Era receita de bolo. Eles pegam o sangue, né? O exame de glicose, para você ter ideia, né? Pegava o reagente de glicose, todo o kit vem um padrão, que é um valor conhecido, né? Pipetava 1 ml num tubo, isso de 10, 20 pacientes, 1 ml de reagente. Explique para nós, Saulo, o que era pipetar. Transferência de um líquido do frasco de... Estou brincando. Isso, do frasco de reagente para o tubinho. E cada paciente um tubinho. Era 1 ml, isso a gente fazia de 20 pacientes, e para cada paciente 10 microlitros de material, do soro do paciente, do sangue do paciente no tubinho. Isso se homogeneizava para fazer essa mistura, colocava no banho-maria 37 graus, esperava de 15 minutos e depois ia fazer uma leitura no espectrofotômetro, onde você calculava a absorvância de cada paciente, que era a medida de cor, né? E multiplicava pelo fator, que a gente tirava pelo padrão. Então era muito artesanal. Eu passei por essa parte do aparelho do espectrofotômetro manual, depois evoluiu para o espectrofotômetro semiautomático, onde você não precisava mais fazer a conta, que você passava, ele fazia aspiração e já soltava o resultado. Não precisava fazer a conta do fator com a absorvância, que era a medida da cor do teste. Hoje a gente está com automação. Né? E de que maneira? Você coloca o sangue e a própria máquina processa? Isso. Além dos... É o seguinte, da entrada do laboratório tem os LIS, que são os nossos sistemas, o sistema do laboratório. Cadastrou seu nome no laboratório, hoje é recepcionista, faz o cadastro. Primeiro cadastro, quais são os exames? Vamos continuar na linha da bioquímica. Glicose, colesterol e triglicéridos, um exemplo.
é gerado um código de barra que já vai para o coletor. O coletor faz a conferência com o pedido médico, com as etiquetas, com o seu nome, cola no frasco da coleta do sangue. Esse material vai para o laboratório, ele é centrifugado, né, para separar a parte líquida da parte sólida, onde se fazem os exames bioquímicos, né, e vai para o aparelho. O aparelho, código de barra, ele já sabe que exame que você está fazendo, já apareceu glicose, colesterol e triglicéridos, que foi cadastrado pela recepcionista. É feito na máquina, como é feito? Fica os reagentes de um lado, as amostras do outro, ele vai girando e vai fazendo os exames, vai incubando. Todo esse processo que eu falei para você, de pipetar o reagente, o volume certo, só que tem um detalhe, o volume antigamente era de 1 ml, que eu mencionei, hoje é de 250 microlitros, 1/4. Pipeta o reagente, incuba no próprio aparelho e vai liberando os resultados. O resultado é liberado no aparelho, o profissional que está ali na frente, né, o biomédico, liberei a sua glicose, automaticamente a glicose já entra no seu QR Code ou no seu acesso no site. Você tem contato direto com o exame, a partir do momento que é liberado. Vejam bem, né? Tudo aquilo que ele falou que tinha que fazer conta, a parte, isso também significa maior rapidez, né, para se obter o exame. Por exemplo, quando você começou, quanto tempo demorava o exame e quanto demora hoje comparativamente? Tarcísio, dos mais comuns dos exames. Vamos continuar na glicemia, é 1/10 do tempo. 1/10? Porque o cadastro tinha que ser manual, a etiqueta era feita manual do paciente, era feito manual, a conta era feita manual, tinha que ser digitado. Além da agilidade que se propôs o laboratório, até porque a demanda de exames de laboratório lá de trás de agora é totalmente diferente, é muito maior, né? O que aconteceu com isso? Minimizou erros humanos. É verdade. Não tem erro de identificação, não tem erro de conta na hora de fazer o exame, não tem erro de digitação, não tem erro de... Você minimiza o máximo possível de erros. Agora, a coisa que eu julgo extremamente interessante, vocês fazem um controle estatístico dos últimos exames que a pessoa fez contigo, você tem um histórico. Tem tá? histórico. E por vezes, quando o índice em caráter excepcional de um paciente dá algum tipo de alteração fora da curva, vocês pedem para fazer uma contraprova. É assim que funciona? Sim, sim. Eu, particularmente, eu coloquei como norma interna da minha empresa, do meu laboratório, sim. Um paciente que eu acompanho o histórico dele, tem paciente que acompanha o histórico há mais de 10 anos. Né? Deu alguma alteração fora, subiu demais, vamos chamar o paciente de novo, vamos ver se era alguma variação biológica, alguma coisa que o paciente saiu fora da rotina dele ou não, e vamos repetir esse resultado. Eu acho que isso é fundamental para a qualidade do exame. Isso é bom, segurança para quem faz o exame, para você próprio também, com certeza, né? Com que certeza. você vai de uma maneira correta, né? Com certeza. Agora, isso inclusive aconteceu comigo, né? Um dos exames, não que tenha dado uma alteração, sim, um dos índices que sempre... nunca teve nenhuma alteração, deu. E depois o próprio Saulo, né, por uma checagem, percebeu que havia necessidade de fazer um outro procedimento para que nós não tivéssemos mais esse tipo de distorção. Isso mesmo. Explica isso como é que funciona. Fala do seu caso específico? Sim, pode falar. O seu caso específico foi uma plaquetopenia eletrônica, né? Deu um problema de plaqueta, eu fiquei meio assim assustado, né? Não tão baixa no seu caso, né? Mas assusta o paciente em si, né? O aparelho, essa plaquetopenia eletrônica, os aparelhos de hoje em dia, determinada distribuição plaquetária, eles não contam exatamente. Né? Às vezes tem que distribuir elas, agitar um pouco antes para fazer a contagem manual no caso, que é o seu caso. Aí volta-se a contagem manual de antigamente. E desde então, todas as vezes, para não ter dúvida, dá uma saculejada a mais que resolve tudo. Ela não ter essa parte de agregar, essa plaquetopenia eletrônica. E outro fato interessante de plaquetas, diferente do seu caso, para fazer o hemograma, a gente usa um anticoagulante chamado EDTA. Né? Tem alguns pacientes raríssimos que tem problema com esse anticoagulante, as plaquetas se agregam também. Então tem que usar outro tipo de anticoagulante que não é usado para fazer esse hemograma para tirar esse erro também. Então tem várias diferenças, né, de peculiaridades que são exceção da regra, mas existe. Para quebrar o gelo, tem um episódio que é marcante, né? A história da pessoa que vai fazer um exame, tem umas que vê sangue e desmaia, outras que parece que tem um problema de não achar veia. Como é que funciona essa questão da famosa picada para
para puxar o que é necessário para se fazer o exame, Saulo. Tem as pessoas que de fato têm medo, né? Ou não, às vezes nem de ver o sangue, mas também do fato da agulha, que cai a pressão, elas desmaiam, né? Muitas ficam assustadas, muitas vezes voltam muito engraçadas até, elas próprias acham a situação muito engraçada, e também tem a dificuldade, tem pessoas que têm um acesso de veia muito mais difícil que as outras pessoas, não é aquela veia que a gente vê, é uma veia que dá mais trabalho puncionar, que tem que pegar um profissional com mais experiência para fazer uma punção correta. Lembrando que o exame começa na fase pré-analítica, né? Sim. Na parte do jejum do paciente, depois de uma excelente coleta de sangue, para depois ele entrar para a parte analítica, começa lá atrás o exame. E é claro que essa dificuldade de se encontrar a tal da veia, por consequência, acaba muitas vezes causando esse, entre aspas, trauma da pessoa, né? Sim, ou receio, alguma coisa. Causa trauma, receio, causa problemas às vezes do exame. Uma punção demorada ppode causar problema em vários tipos de análises. Agora, e criança? Criança dá mais trabalho. Criança, geralmente, ela tem um acesso mais difícil. Elas... De fato, nós não gostamos de tirar sangue. Ninguém gosta. Ninguém fala, vou lá porque eu gosto do dia da agulhada. Ninguém gosta. Criança é inocente, não tem pavor. A maioria. Tem algumas que vem o tio Saulinho, fala assim, esse é o homem que me pica. Meus filhos estudavam, né, quando estavam no maternal, no jardim, nessa época. Eu entrava de branco, geralmente para as festinhas, que eu estava trabalhando. O horário que a gente mais trabalha é período da manhã, onde eles estudavam. E as festinhas eram esse horário. Eu entrando na escola, eles iam correndo, cada um para um lado. Provavelmente é uma brincadeira, brincadeira não, receio, não que é medo. acaba, Era medo cara. deles, de lembrar da gente. Eu tinha que ir de branco, eu estava trabalhando, tinha que ir direto. Aí que assustava mais ainda as pessoas. Agora, as crianças, no caso. Uma coisa que eu julgo importante, voltando agora ao o aspecto técnico, né? Essa mudança de visão. Você acabou de dizer que o número de exames aumentou demais, mas tem um grande benefício que o exame previne o problema futuro, né? Por exemplo, quem tem pré-diabético, se não controlar e não fizer o acompanhamento, amanhã depois ele vai ter dor de cabeça, né? Então isso eu acho importante e estatisticamente foi também o que colaborou para que nós tivéssemos um aumento considerável dos números de exames também, né, Sal? Com certeza. Tarcísio, hoje eu posso te falar que cerca de 90% do meu volume, do meu laboratório, no caso, que eu não tenho atendimento de hospitalar, 90% são exames de prevenção. Que bom. De prevenção e de acompanhamento de pacientes que já são diabéticos ou são pré-diabéticos que fazem um acompanhamento justamente por isso, para não se descuidar, no caso do exemplo do diabetes, virar de fato um diabético. Né? Hoje tem acompanhamentos que a gente vê muito, exames hormonais, que antigamente ninguém pesquisava. Questão de a necessidade de fazer reposição. Reposição ou não. Perfeito. Né? Suplementação de vitamina. Vitamina é um negócio muito interessante. Pessoal, eu fiz a vitamina, deu tudo baixo, é uma brincadeira minha. E de fato não é tão... É verídico que eu falo. Só não tem vitaminas baixas quem não faz o exame de vitamina. Que a maioria das pessoas que faz o exame e ainda não suplementou a vitamina vão estar baixas. A maioria das pessoas. São raríssimas pessoas que nunca fez exame de vitaminas, vão fazer a primeira vez e não tem pelo menos uma delas baixa, que tem que suplementar. Engraçado, né? E mais uma vez eu uso como exemplo, já sou idoso e tem que ter toda a cautela, né? Endócrino é importante, a minha querida doutora Luísa acompanha a cada 3 meses e nutricionista também, eu acho isso muito importante, porque uma sensação muito boa é quando você vai e vê que os resultados estão acontecendo. Né? Além de ver essa sensação boa, de você ver que está acontecendo, a qualidade de vida da pessoa muda. Sem dúvida. E muda de um jeito que as pessoas falam, uma vitamina que eu suplementei, não acredito que melhorou tanto a minha vida, um hormônio que estava faltando, o hormônio estava desregulado, o médico foi lá, regula a parte hormonal da pessoa, volta a qualidade de vida. Esse é o grande foco da vida, a gente viver com qualidade de vida. Né? E para você que é biomédico, uma sensação muito boa de entender que em 1946 a expectativa de vida era menos de 50 anos e hoje os brasileiros estão se aproximando de uma expectativa de vida de até quase 80 anos, né? De até quase 80 anos com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Isso é o principal, entendeu? Não adianta viver 100 anos sem qualidade de vida. Tem que ter qualidade de vida durante todo o processo da vida. Tá. Agora, um assunto que eu não posso deixar de abordar com você, pandemia. Que fase complicada, né? A gente, na verdade, eu e ninguém nunca pensou que ia viver um negócio desse, né? Foi uma guerra, na verdade, na época, né? Que a gente não estava acostumado, não tinha, era tudo muito novo, né?
Acho que o primeiro paciente que veio diagnosticado no Brasil foi em 2020, um paciente que retornou da Itália, né? Em fevereiro de 2020. Acho que logo chegou fevereiro. Aqui de Orlândia foi meu querido amigo Dr. Luiz Eugênio, que foi num congresso em Portugal, você lembra? Sim. Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Sim, sim. Aí em fevereiro, esse primeiro paciente do Brasil, acho que logo depois em março, abril, começou a fechar tudo. Fechou os comércios, deixou só o comércio essencial. E os exames da parte médica também parou, porque era recomendação na época, né, dos pacientes não sair de casa, tentar evitar aglomeração, né, e parou consulta de rotina. Fiquei 2 meses praticamente, igual eu te falei que 90% do meu atendimento é pacientes que fazem prevenção ou acompanhamento de algum tipo de doença. Praticamente 2 meses a gente ficou quase parado, trabalhando com 20% da produção que a gente trabalhava. Após começaram a surgir os testes de Covid, né? Primeiramente começou os testes de PCR, depois veio o teste de antígeno, que pesquisava direto, o PCR pesquisa o DNA do vírus, depois o antígeno, para simplificar, ficar mais rápido a proteína viral, e depois começaram a vir os testes de anticorpos. Aí é onde começou a demanda muito grande. E também, Tarcísio, começou o acompanhamento desses pacientes, que eles tinham que fazer outros exames para ver como que estava a evolução da doença também. Então foi uma guerra na época. Agora, a dramaticidade dessa situação é quando você vê os índices apontados para quem estava contaminado pelo vírus, né? Eram índices impressionantes, né, na análise. Quando você pegava aquilo, para você como profissional, demais. Não deixava de ser um choque, né? E era tudo muito novo. O que foi o risco? O que foi que a gente vê, o nosso convívio ali do dia a dia, né? Começou a surgir esses kits da Anvisa. E na época eu não sei qual era o critério da Anvisa, não estou aqui para questionar o critério da Anvisa ou não. Mas tinham que liberar testes. E a gente tinha que validar esses testes. Eu não consigo validar, colocar no meu laboratório uma coisa que eu vou liberar sem validar esse teste. O teste funciona, está aqui, foi validado pela Anvisa. Perfeito, vamos testar, vamos fazer a validação do teste. Tarcísio, é impressionante. Eu cheguei a várias marcas, mais de 10 marcas que eu não consegui validar, eu não consegui trabalhar. E eram testes que estavam validados e estavam no mercado. É que, na verdade, foi tudo novo, tudo diferente. Novo. Igual eu falei, é guerra. Não tinha o que fazer, não tinha um tratamento específico, não tinha um diagnóstico perfeito. Foi tudo no começo, foi tudo se adaptando conforme a doença foi evoluindo e causando todo aquele terror que nós vimos, né? E como era feita a coleta do sangue do paciente? Um profissional seu ou o próprio hospital direcionava isso, o SUS? Como é que funcionava? Eu não atendo a parte hospitalar, eu faço a parte do que vai até no meu laboratório, né? E o paciente ficava em casa. Na maioria das vezes a gente tinha que ir na casa da pessoa. Então ele vinha, fazia o teste, muitas vezes, diagnosticava positivo e ficava em casa. E fazia esse acompanhamento, o médico fazia o acompanhamento desse paciente, a gente ia até na casa da pessoa e ia fazendo as coletas de sangue para fazer a evolução, para ver como é que estava a evolução do tratamento dessa pessoa. Aproveitando a oportunidade, né, em direção ao final da entrevista, a questão de vacinas particulares, que foi também um mercado que se abre, até porque eu particularmente defendo vacinas, eu acho que elas são importantes. E vocês do laboratório trabalham também com vacinas? Não, na verdade o Biocenter não. Tá. Na verdade nós temos uma clínica particular, que eu tenho mais 2 sócios, são médicos da cidade, chama Santa Clara, é uma franquia. A sede é onde? A sede fica na Med próximo dali do laboratório. Perfeito. Tá? Foi fundada já há 9 anos que nós estamos com a clínica, né? Isso tudo começou quando meu filho mais velho era pequeno, eu sempre fui adepto a vacinas igual você, e eu tinha que levá-lo até Ribeirão para fazer essa parte de vacina. E teve uma época que teve uma epidemia de influenza, vários anos onde chegou esse contato. Aí um grande amigo meu, que é o Rodrigo, neurologista, falou, vamos montar uma clínica. Orlândia não tem, na verdade, nossa pequena região aqui não tinha clínica de vacina. Nós somos pioneiros na nossa pequena região de montar. E a doutora Sandra também já trabalhava com vacina na cidade, unimos nós 3, buscamos essa franquia, que chama Santa Clara, tem mais de 30 clínicas
em todo o Brasil. A sede dessa franquia é Uberlândia? É Uberlândia. É Uberlândia. Eu fiquei surpreso de saber que Uberlândia tem. Uberlândia, doutor Alessandro, um pediatra que começou tudo isso. Quantas unidades franqueadas tem? Tem mais de 30 unidades franqueadas. Mais de 30, perfeito. É um negócio interessante. São vacinas que a gente não encontra na rede pública, igual de herpes zoster. Então, quais são essas vacinas com essa pegada particular hoje que se tem? A pegada particular hoje nós estamos em campanha de gripe, está na época de campanha de gripe, né? A nossa vacina é diferente do posto, é a trivalente, né? A do posto é trivalente, a nossa é quadrivalente, tem uma cepa a mais da influenza B, tá? Protege, além de proteger mais, na rede particular ela chega mais de um mês com antecedência do que a rede pública. Isso a campanha aqui começou no mês passado, em março, né? E vai agora seguindo durante todo o ano. Mesmo. Primeiro os grupos prioritários, mas as pessoas que quiserem podem procurar por vocês. Tem vacinas, por exemplo, igual a herpes zoster. Todo mundo que teve catapora um dia na vida está sujeito a ter herpes zoster. E só quem teve sabe o sofrimento que é herpes zoster. E isso é oferecido pela rede privada também. Nós temos. Outro carro-chefe que a gente fala é meningite. Meningite oferecida na rede pública. Não oferece, por exemplo, a meningite B. Por quê? Historicamente, no Brasil, os casos maiores são de meningite C. Sim. Perfeito. Só que nós temos um fator muito interessante no mundo de hoje, a globalização. Pessoas circulam para diversos países. Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, historicamente, lá é a meningite B que causa. E aqui na rede pública nossa não faz essa vacina, entendeu? Onde a gente consegue ter na rede privada. Agora, pela sua experiência, né, sendo biomédico, o Brasil, graças a Deus, viveu um verão em que parece que a dengue desapareceu. Impressionante. Mas isso é algo que me deixa numa alegria tão grande, porque eu tenho um pânico de dengue, eu nunca tive dengue. Mas depois que inventaram a vacina contra a Covid, eu percebo que hoje quem pega dengue sofre muito mais, né? Não do que quem tinha Covid, mas a pessoa resolvida essa situação. Agora, a dengue é um fenômeno não ter voltado. Ter voltado. O que você acha que pode ter acontecido? Todos os anos, Tarcísio, que eu trabalho, eu nunca vi um ano praticamente quase. Não, e vamos dizer, não é só em Orlândia, não, no Brasil inteiro. Eu estava vendo um estudo de cidades que diminuiu 95% o percentual. Eu nunca tive isso. Nunca vi isso na minha vida. Nessa época de dengue a gente trabalhava demais. É uma época cansativa porque são muitos casos. E foi o que você falou. Depois dos pacientes imunizados, que se resolveu o problema do Covid, sim, a dengue judia muito mais do paciente hoje. Eu mesmo tive e fiquei bem abatido. E agora, o seu sentimento diz o quê? As pessoas passaram a prevenir, o poder público, seja ele em qualquer nível, investiu mais, as chuvas, de uma certa forma, cumpriram um ciclo, porque eu não consegui ainda descobrir, e nem na imprensa a gente tem informações confiáveis nisso. Isso, nada de nenhum estudo do meu entendimento que eu acho, né? A rede pública nenhuma consegue fazer, não tem cidade que consegue conter a população. Ou a população muda os hábitos, não tem como. Perfeito. Né? Agora, outro fato, vacina na rede privada. Já começou faz um tempo já da dengue. Já vem acompanhando. Outras coisas, são 4 subtipos de dengue. Pode ser que um dos subtipos que já teve alguma epidemia algum tempo atrás esteja circulando agora, que várias pessoas já são imunes. Isso é outro fator. É a tal da imunização de rebanho? Ou então, porque não tinha vacina? É uma das suposições, não. Sim. A vacina vem tendo já da dengue. Sim, então é alguém que já teve. Perfeito. E agora tem da rede pública, só que se eu não me engano, até só para 14 anos. Isso, até 14 anos. Eu acredito que são a junção de vários fatores que nós chegamos até esse resultado. E nós, os idosos, não podemos tomar a vacina porque dizem que não tem estudo que dá segurança para tomar. Na verdade, no Brasil ainda não tem. Né? Na Europa, o pessoal se vacina até mais sem limite de idade. Independentes países. Né? No Brasil chegou aqui a vacina, foram fazer o estudo, a Anvisa fez o estudo e se limitou a uma certa faixa etária. Entrevista bastante interessante, mas eu gostaria, antes de encerrar, você tem também uma participação comunitária na maçonaria aqui de Orlândia. Eu acho importante esse trabalho que a Loja Maçônica de Orlândia desenvolve. Aproveite a oportunidade para comentar a atuação de vocês dentro do dia a dia da nossa cidade, Saulo. Sim, já faz 13 anos que eu faço parte da maçonaria de Orlândia, né? Na verdade, assim como a cidade de Orlândia me abraçou, o pessoal da maçonaria me abraçou por ter vindo de outra cidade. E o trabalho filantrópico da maçonaria é excelente, nós ajudamos várias entidades e conforme demanda.
pessoal, vários pedidos chegam até nós e na maioria do possível tentamos atender toda essa demanda que chega até a gente. Às vezes não 100%, mas de uma maneira que venha buscar ajudar esse pedido, essa solicitação de ajuda. Prazer muito grande te receber. Prazer é natural todo meu. Que vocês puderam ver informações extremamente importantes. Ele que é diretor ao lado da esposa Natália do Laboratório Biocenter. E a gente gostaria de abrir a oportunidade para você mandar uma mensagem especial para aqueles que prestigiam o seu trabalho também no seu laboratório. Bom, vamos lá. Primeiramente é um prazer estar aqui com o Tarcísio, poder contar um pouco da minha história, tanto de vida quanto história profissional. Eu agradeço a todos, igual eu falei durante a minha entrevista, sou apaixonado pela cidade de Orlândia, a cidade de Orlândia me cativou. E agradeço a todos que confiam no Laboratório Biocenter e também no trabalho que a gente faz lá. É um prazer atendê-los a todos. Saulo Ferreira Guaresmin, biomédico, destaque do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.